Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos que um dos sinais característicos das aparições pós-ressurreição é que Jesus aparece em uma forma que os discípulos não reconhecem prontamente. Provavelmente o seu corpo glorioso tinha uma aparência distinta, diferente, só que eles reconhecem Jesus através dos costumes, da forma como Jesus agia. Por isso, irmãos, da mesma forma, nós devemos cada vez mais procurar conhecer quem é Jesus. Conhecer Jesus não por ouvir falar, não porque o padre fulano diz que Jesus é isso, não porque aquele santo diz que Jesus é aquilo, mas conhecer Jesus por experiência, através da vida, através da oração. Porque desta forma, nos pequenos detalhes, nos pequenos nuances da vida, nós vamos compreendendo Jesus que passa pela nossa vida, Jesus que nos visita, mesmo que seja numa aparência diferente, mesmo que seja numa situação adversa. Mas nós sabemos, por convicção, que aquele que passou por nós, que aquele sinal, que aquele detalhe foi o nosso amigo Jesus de Nazaré. Aquele que salvou e deu sentido à nossa vida, que no hoje da nossa vida se manifestou e se manifesta.
Portanto, meus irmãos, nesse breve momento de oração, peçamos essa graça de não ouvir falar quem é Jesus, mas conhecê-lo de fato, como nosso amigo, como nosso Salvador. Ó Jesus amado, Jesus querido, neste dia pedimos o dom da oração, para que de verdade possamos conhecê-lo como por ti somos conhecidos, para que não conheçamos o Senhor só de ouvir falar, mas que tenhamos com o Senhor uma verdadeira amizade, uma amizade que perdura pelos séculos sem fim. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su